Boa tarde aí a todos, né? Obrigado aos professores que antecederam aí essa palestra. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professor, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Tá. Bom, o professor Carlos Eulônio Leite Brandão é nosso convidado hoje, é um prazer recebê-lo aqui. Ele é um pesquisador que tem uma contribuição de longo tempo, né? Começa por um texto que eu gosto muito, que é Os Modos do Desenho na Teoria da Arquitetura, os modos do debate, né, na Teoria da Arquitetura, Quid Tum, a Batalha da Arte em Leão Batista Alberti. Enfim, ele tem uma produção muito interessante abordando esse autor, né, emblemático e bastante atual ainda, que é o Alberti, né? Um tratadista lá de 1438 e que ainda estranhamente fala a nós contemporaneamente com algumas questões muito interessantes. Ele atualmente está engajado numa pesquisa sobre a genealogia da cidade, que acho que vai ser o tema hoje dessa palestra. E aí, Carlos Antônio, é um prazer recebê-lo aqui. Nós temos o maior orgulho de estar participando dessa aula inaugural. Acho que vai ser muito proveitosa para todos nós. E sem mais delongas, passo a palavra para você. Muito obrigado. Professor, infelizmente ele acabou de dar uma quedinha aqui. Vamos aguardar o retorno dele? Mas ele acabou de cair. Saiu da reunião. Já deve voltar. Deve estar tendo problema Voltou? de internet, não? Professor Carlos, a gente já está aguardando já. Ai, esse mundo é um inferno. Ele voltou já. A Samira alertou aqui. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação quando o senhor quiser. Vamos começar imediatamente. Tudo tranquilo com vocês, hein? Tudo. Obrigado, Pedro. Obrigado à universidade de vocês pelo convite. É um prazer aí contribuir para as universidades federais. E essa conferência de hoje, né, o Gênesis da Cidade, ela assenta-se num livro que vai sair no final do ano. Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor Pedro, seu áudio está ligado e o professor Carlos já está apresentando já. Pronto, acho que agora foi. Desculpa, professor, pode continuar. Então, essa conferência Os Gêneros da Cidade, originalmente era as origens da cidade, ela é fruto de um trabalho de longo prazo que vai sair publicado no final desse ano pela editora da FMG, em 2 volumes. Esse trabalho chama Genealogia da Cidade. O primeiro volume é dedicado a uma filosofia possível da arte de edificar. A arte de edificar, entendendo aí, seja os edifícios, seja a cidade, seja os decoros e ornamentos. Eu não incluí o paisagismo nessa construção dessa filosofia possível. E é o fruto de uma longa história de trabalho em teoria, em história da arquitetura, em crítica da arquitetura, a qual eu chego numa filosofia comum a essas artes. O segundo volume, que é justamente
a palestra de hoje são os genes da cidade, a genealogia da cidade. Mas antes de falar deles, devo fazer um prolegômeno advertindo de 3 coisas. O primeiro é o trato da cidade, seja nesse volume, os genes da cidade, seja no anterior, cidade enquanto um dos elementos, um dos níveis da área edificar. Eu não trato do urbanismo, porque a cidade tem várias dimensões, vários níveis, né? O urbanismo ele vai tratar de um desses níveis. E é por isso é que o Drummond vai definir a arte do urbanismo como a arte de tornar velhas cidades habitáveis em cidades inabitáveis. Então, eu faço essa advertência um pouco para dizer que não é propriamente do urbanismo, mas da cidade que eu trato. E como ela está embasada numa filosofia possível de toda a arte de edificar, esses genes, essa filosofia, creio que podem ser transpostas para os 2 outros níveis além da cidade, ou seja, para a casa, morada, e para os objetos do decoro, do ornamento, objetos esses que nós colocamos à nossa volta, não para a casa ficar bonita, ou para a cidade ficar bonita, mas para a gente reencontrar as nossas certezas. Então, uma preocupação do Pedro, quando me chamou para dar essa palestra, era que ele percebia que o interesse das pessoas não era muito em urbanismo, era mais a questão da arquitetura. O exercício que a gente pode fazer aqui hoje é justamente tentar levar esses genes da cidade para essas outras dimensões da morada e da casa. É um exercício que a gente pode tentar fazer. Então, esse é uma primeira advertência. Uma segunda, o livro chama Genealogia da Cidade. Meu interesse era encontrar aquilo que leva as pessoas para a cidade. Não queria descrever a cidade, explicar a cidade, isso não era. Por que nós inventamos a cidade? Cidade que foi a maior invenção, talvez, do Homo ocidental, pelo menos nos últimos 10 séculos. Talvez depois da cidade tenha sido a universidade, depois da universidade o botequim. Mas, enfim, cidade, a minha intenção era essa. Por que inventamos a cidade? Por que precisamos dessa? Aí eu fui atrás das origens da cidade. E, estudando elas, mais tarde, depois, eu já tenho até redigido os livros e escolhido esse título, eu encontrei uma definição em Spinoza, filósofo, que me parece, o que é conhecer uma cidade genealogicamente? Né? É aquilo que Spinoza chama de conhecer pelas causas. Então, eu não conheço uma cidade porque eu vou nela, eu não conheço uma rosa porque eu descrevo a rosa, eu não conheço a cidade porque eu a descrevo como várias pessoas juntas, várias infraestruturas, vários equipamentos. Conhecer genealogicamente a cidade é conhecer aquilo que ela causa. Então, por exemplo, se eu não é conhecer o círculo, né, quando eu descrevo ele como uma superfície plana, limitada por uma circunferência no papel. Essa definição que o dicionário Roé dá do círculo. Isso é a descrição do círculo. Eu conheço o círculo genealogicamente quando eu suponho como eu produzo esse círculo, que é pegar uma régua, um segmento de reta e girar ele em torno do mesmo centro. Aí eu conheço genealogicamente o círculo, a semente do círculo, aquilo que o gera. Então, é isso que me interessa ao estudar essa genealogia da cidade. Não é uma arqueologia,
a cidade antiga, a cidade está fazendo 100 séculos, nós temos registrado Goi Satalhuyuk, há 100 séculos atrás. Então, essa é uma efeméride boa para a gente comemorar essa que foi talvez a melhor invenção ocidental, né? Mas não é um trabalho cronológico, não é um trabalho de arqueologia, né? É um trabalho mais de antropologia daquilo que a gente, por que a gente inventou a cidade, né? O que nos levou aí, o que nos leva ainda até ela. E aí o termo genealogia, ele remete a gene, e assim como no corpo humano a gente tem 4 bases nitrogenadas que formam, né, o código genético, adenina, timina, citosina e guanina, que são recombinados, eu tentei, depois de muito filtrar, reconhecer esses genes que se recombinam e que vai ser o motivo dessa conferência sobre a cidade. Em português, cidade, ela congrega 2 dimensões, no mínimo, que em outras línguas são distintas. Em francês, a gente tem, por exemplo, cité-ville, né? Na Itália, a gente tem comune e città. Em grego, a gente tem asti e polis. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, professor, tudo certinho. Pode continuar. Então, essas 2 dimensões da cidade, mínimas, seriam aquilo que a gente chama de polis e urbis. A urbis é a cidade física, vai dar em urbe, em urbano. A polis é a sociedade enquanto uma sociedade civil, um organismo político, polis. Então, no mínimo, a gente não tem essa distinção em português, a cidade ela já abriga 2 cidades dentro dela. A polis, essa organização política, e a urbis, esse espaço físico. O que eu chamo a atenção aqui nesse prolegômeno é de que essas 2 cidades elas não se acomodam perfeitamente uma à outra. A polis e a urbis estão sempre tensionadas, sempre dinamizando uma a outra. Um pouco como a nossa relação com a nossa casa, que ao mesmo tempo acolhe e ao mesmo tempo ela nos tensiona. Vou falar disso mais na frente. Por fim, a última advertência, antes de eu falar propriamente dos prolegômenos, é a minha concepção da arte de edificar, da arquitetura, da cidade e dos objetos que a gente tem à nossa volta, de que eles têm uma função antropogenética. Eles não são mera consequência da nossa vida, do nosso modo de ser e de estar, seja individual ou coletivo. Eles são coautores de nós mesmos. Eles são antropogenéticos, né? Diz o Albert, no Tratado de Retificatório, Tratado de 1452, que as cidades e edificações, os tetos e as paredes, como eles dizem, é o que fundam o ser humano, funda a humanidade, é o que funda a polis e a república. E é essa minha perspectiva, que é um pouco avessa, uma perspectiva lúdica da arquitetura e da cidade, ela é importante realçada, né? Esses objetos nos reconstroem, nos refundam. Eles são meios de instrumento, de nos formar. Feitas as advertências, eu passo para os 6 genes que eu vejo na cidade. Primeiro, tem a ver com o que nós comentamos nesse prolegômeno, eu chamo de o gene etimológico da cidade. A cidade o termo cidade vem de civitas, né, do latim civitas, que por sua vez vem de civis. O civis é como uma espécie de proto-cidadão.
Vou dizer que esse termo foi recuperado no final da Idade Média para designar um tipo de ser humano novo que entrava na cidade, no meio daquela classe aristocrata, na classe dos cavalheiros, na classe da nobreza, na classe dos monges, dos clérigos. O Silves é um tipo de classe social, de ser humano, de indivíduo, que cunhou, entrou com uma cunha no meio dessas classes. Então, o Silves, que é o sujeito, o artesão, o comerciante, o burguês, aquele que mora no burgo, ele entrou no meio dessas classes e foi um elemento novo, que eu estou chamando aqui de um proto-cidadão. Para esse proto-cidadão desenvolver-se, ele desenvolveu a cidade. Então, o Silves, o termo cidade, a etimologia da cidade, provém já desse novo tipo de ser humano que se introduz, no nosso caso ocidental, a partir do século XII, XIII. E esse novo tipo de cidadão, o Silves, né, que é o artesão, o comerciante, o pessoal do mercado e tal, que entra no meio da classe da nobreza, dos clérigos, dos guerreiros, ele precisa de um dispositivo, para usar um termo de George Agamben, para ele se constituir, para ele deixar de ser um proto-cidadão e virar um cidadão. Esse tipo de dispositivo é a cidade. Essa cidade é que liberta o proto-cidadão. Havia um disco na Idade Média, uma cidade alemã, no cimo de uma porta de uma cidade alemã, que dizia, no século XII, né, o ar da cidade liberta. A pessoa que entrava, atravessava aquele portão, se via livre. E se via livre não apenas do feudo, do servo global, se via livre no sentido de que ele liberta no contato com os outros, com aquela aglomeração da cidade, ele liberta as potencialidades que ele traz dentro de si. É a cidade que conduz a essa liberdade. Isso é fundamental. Veja que a liberdade que eu defino aqui não é a liberdade do indivíduo fazer o que quer, como é na concepção anglo-saxã. É uma liberdade mais entendida na sua matriz italiana, renascentista, francesa e Maquiavel. A liberdade é entendida enquanto uma libertação das potencialidades que eu já trago dentro de mim. Eu não consigo libertar essas potencialidades, como a de tocar violão e alguém me ouvir, como de estar aqui dando uma conferência, como de dar aula, como de trocar ideias num grupo de psicanálise. Eu não consigo libertar essas minhas potencialidades sem o outro. E a cidade, ela é um instrumento fundamental para isso. A cidade educa. Educa vem do latim ex ducere, que é conduzir para fora. Cidade educa. O Luicão, arquiteto, diz, né, que é vendo as pessoas andarem na cidade, que uma criança aprende a andar no passeio, aprende a sorrir, aprende a cumprimentar, ela aprende aquilo que ela vai ser. Ela pode ser um consertador de carrinho de brinquedos, um consertador de cadeira de palhinha, um empresário, um tocador de violão. Vai na galeria do ouvidor que ela vê várias profissões que ela pode escolher, coisa que ela não vê num shopping center, por exemplo, onde tudo é meio igual. Então, a cidade educa nesse sentido, ela liberta, ela permite a gente renascer. A cidade, ela nos dá uma segunda natureza que está em contraste com essa primeira nossa natureza, que é aquela que nós nascemos com ela, a natureza de um Homo sapiens demens. A cidade nos dá uma segunda natureza, uma natureza do cidadão, da educação. Está sempre quando essa primeira natureza, digamos assim, mais
primeira natureza mais racional. Quando ir na cidade, conhecer a cidade, conhecer a nós mesmos. A gente só conhece nós mesmos em contato com o outro. É nos reconhecer. Há sempre uma tensão entre a polis e a urbis, há sempre uma tensão na autoeducação, uma coeducação, quando a gente vai para a cidade. Segundo gênero da cidade, eu vou chamar de antropológico. Um gênero que eu retiro de Alberti, Leão Batista Alberti, que eu já comentei aqui. A gente vai para a cidade, a gente inventa a cidade, porque os homens são naturalmente frágeis, fragmentados, insanos. Eles são bárbaros naturalmente. A gente vai para a cidade um pouco porque a gente é frágil e a gente precisa dos outros para se fortalecer. Indo para a cidade, a gente constitui aquilo que a gente chamou de uma segunda natureza. Uma natureza que é do cidadão e não do indivíduo. Daí que eu chamo a atenção, vou falar disso mais para frente, nessa segundo gene, de que a unidade básica da cidade não é o indivíduo, é o cidadão. A gente confunde as duas coisas, que é mais ou menos a diferença entre democracia liberal, que é baseada no indivíduo, e uma democracia republicana, que é baseada no cidadão. Então, uma primeira razão que a gente vai para a cidade, que está contido nesse segundo Gênesis, é justamente a nossa fragilidade enquanto indivíduos atomizados. E a nossa diversidade. É por ir à cidade que eu posso trocar o sapato por um colete de lã, da aula por um equipamento de música, por ir à cidade que eu posso trocar o meu saber com o saber dos outros, os meus produtos com os produtos dos outros. Então, além do fato de sermos frágeis, o que nos reúne na cidade é a diversidade, essa possibilidade da troca, que não é muito mais do que troca de produtos de mercado, mas não é troca de ideias e de saberes. Não é troca de ideias. A cidade e a universidade, elas nasceram juntas nos séculos XII e XIII, porque são ambas os lugares dessa troca, são ambos os lugares do diálogo. Eu acho que o botequim deve ter surgido daí também, que é o lugar do diálogo, da troca, do encontro com o outro, com o diferente, com a surpresa. Chama a atenção disso porque aquilo que me levou a fazer esse trabalho é a suposição de que a cidade está sendo desinventada. Há uma discussão se a cidade está mudando de forma por causa das revoluções telemáticas, dos veículos de comunicação, de transporte, ou se a cidade está morrendo, está sendo melhor, desinventada. A cidade já foi desinventada várias vezes na história. Não seria a primeira vez. Ela foi desinventada, por exemplo, no começo da Alta Idade Média, século III, IV, e foi reinventada depois. A minha suposição é que esse lugar da troca, da diferença com os outros, da libertação, da educação, está sendo desinventado enquanto esse dispositivo, um dispositivo de criação, de educação da urbanidade, da civilidade, o dispositivo está sendo tornando, como diz George Agamben, o dispositivo da violência. O Agamben vai dizer: estamos sempre em meio a dispositivos, esse relógio, essa caneta, esse computador, a cidade. Há dispositivos que favorecem aquilo que ele chama de subjetivação, que é a construção do sujeito. E aqui, no meu caso, a construção do sujeito enquanto cidadão, mais do que enquanto indivíduo. Contudo, o que está acontecendo é que os dispositivos estão virando instrumentos de desubjetivação, de dessubjetivação, de violência. E a cidade perde o seu lugar
nessa educação. Ela perde seu lugar nessa construção de um sujeito em comum com os outros e com os diferentes. E a multiplicação dos meios de comunicação, a intensificação dos meios de comunicação, das informações, estão fazendo nós vivemos em um ambiente onde se dá, mais que tudo, a repetição do mesmo, do simulacro, do excesso de informações que atrofia a capacidade crítica. E os grupos, como os grupos das redes sociais, em vez de ser grupos políticos, se tornam facções que querem destruir umas às outras. Ou seja, o diálogo, o encontro com o diferente, ele é tornado um monólogo ou uma repetição do mesmo. Né? Um monólogo. Não há a permanente reinvenção de si mesmo, com seus direitos, com meus direitos, com seus deveres, com meus deveres, que a cidade provoca. Né? Que a cidade provoca. Nesse ponto, é que é importante ver que o todo da cidade ele precede o indivíduo ou o cidadão. O indivíduo ele só ganha sentido dentro desse todo. É aí que ele adquire seu sentido, a sua função, o seu reconhecimento, se torna cidadão. Transfiro isso para a arte de edificar. O que a gente vê aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nesses condomínios fechados que se multiplicam pela cidade, é justamente a perda do todo da cidade e a formação de células, formação de guetos, de condomínios fechados. É muito mais do que uma destruição do espaço público da rua. É uma destruição da nossa própria capacidade de nos educar, nos formar, enquanto membros de um organismo político, membros de uma civilização. O todo precede as partes, vale também para a própria maneira onde a gente organiza, como a gente organiza o nosso tempo. Ao lado dessa fragmentação do espaço urbano, a gente fragmentou o tempo em instantes isolados, que não somos mais de articular o passado, o presente e o futuro. Isso é importante. Assim como a gente fragmentou, por exemplo, o espaço urbano, uma série de condomínios isolados, em edifícios que não conversam uns com os outros, assim como os grupos não conversam uns com os outros mais, a gente está vendo sempre no meio de tribos e gangues. Né? A gente também fragmentou o tempo em instantes atomizados, tal como a gente vê a sociedade como os indivíduos atomizados e não como um corpo orgânico, um organismo político. Com isso, a gente cai num presente que não faz elo com o passado e com o futuro. A gente fica abismado na estaca do instante, como diz o Nietzsche. Só quero salientar com isso que a maneira pela qual a gente trata o tempo como um organismo ou como instantes atomizados, isolados, é correlacionada com a maneira pela qual a gente trata o espaço da cidade como um todo orgânico, como espaços isolados. E, ao fazer isso, a gente perde, por exemplo, assim como o cidadão a unidade básica da cidade, como eu disse, não o indivíduo, a gente perde a unidade básica da cidade, que é, a meu modo de ver, a rua. A rua é a cidade básica da cidade, a unidade básica da cidade. Aí, durante um tempo, eu falei, qual o acontecimento humano que mais caracteriza a rua? Na casa a gente mora. O acontecimento humano que mais me atrai na rua é que na rua a gente demora.
no sentido que a gente encontra no dicionário a casa demora ao lado de um lago. Na rua, a gente demora. Na casa, a gente mora. Essas duas instâncias, o lugar da morada e o lugar da demora da rua, elas dialogam entre si. A casa e a cidade, elas ligam-se, elas conversam entre si. Ao contrário dos condomínios fechados, que instauram fronteiras e rupturas entre a casa e a rua. O terceiro gênio é o gênio que eu chamo de cósmico-religioso da cidade. Como era fundada uma cidade lá entre os etruscos ou na China antiga? Eu não simplesmente, eu consultava áugures, adivinhos, que traçavam a cidade. Eles faziam toda uma espécie de leitura simbólica do lugar, procurando adivinhar uma série de propriedades míticas, simbólicas do lugar, procurando construir essa simbólica. Ou seja, a cidade, assim como uma casa que a gente constrói, onde a gente vai morar, por exemplo, com o primeiro cônjuge, com a pessoa que a gente casa ou vai viver junto, a construção de uma cidade é uma construção, antes de tudo, simbólica. No sentido da morada, da cidade, ele não é apenas no sentido físico, funcional. Ele se dá, sobretudo, por um projeto simbólico. Quando, por exemplo, os colonizadores romanos destruíam a cidade, não bastava arrasar a cidade, como se arrasasse a Ucrânia, não. Eu tinha que traçar a cidade etrusca, ela era traçada, eu vinha com uma charrua com urvo, e o primeiro gesto, consultado os áugures e tal, para ver onde que era a melhor posição da cidade, onde deveria ser o centro, era fazer a circunferência que cercava esse território, e essa circunferência era um sulco no chão, traçado com uma charrua, com o urvo que ia cavando. Esse traçado, no sentido anti-horário, é o que fundava a cidade, era o primeiro gesto fundador da cidade. Isso é um gesto simbólico. Esse sulco no chão é que depois veio a ser os futuros muros medievais. Eu não podia pular esse sulco. De vez em quando eu levantava esse sulco para fazer o que vai ser a porta, esse sulco traçado, uma charrua por um arado no chão. Destruir a cidade implicava não apenas destruir ela quando os colonos romanos invadiam, mas traçar esse sulco no sentido contrário, ou seja, destruir o simbólico. Então, chama atenção disso, porque a cidade, assim como a casa, assim como o corpo, ele não tem só essa dimensão física, ela é simbólica, ela é imaginária, ela é investida de várias analogias e metáforas, é só um investido desses objetos que eu tenho ao meu redor, e que são os objetos junto aos quais eu readquiro as minhas certezas depois que eu me aventuro nas ruas, no trabalho, nas aventuras da cidade. Esses objetos, eles constituem um universo simbólico imaginário, para mim, que é importante para eu reconstituir. A Sônia Viegas que falava isso, né? Eu volto para casa para reencontrar as minhas certezas depois das aventuras das ruas. E que, levando isso para a cidade, havia essa dimensão simbólica da cidade enquanto um espaço que é um lar público, estia koine, como diziam os gregos, que é uma reconstituição do lar privado, da estia, do lar grego privado, levado ao mundo público. Uma cidade que é também imaginária, que é uma cidade da promessa, da esperança, das potencialidades, dos horizontes. Né? A cidade, quando meu pai veio para cá, vim lá de São João do Nepomuceno, era para todos nós uma promessa de educação, de liberdade, que a gente não tinha lá no mundo rural, enquanto estava lá em torno de leite e agrícola.
cidade era uma promessa imaginária, simbólica de horizonte. Então, a cidade ela não é só essa polis e urbis, esse organismo político, e esse feixe de construções e equipamentos. Ela é mais do que isso, e ela talvez seja fundada, antes disso, por esse aspecto simbólico imaginário, né, por esse que nos enraiza. A cidade ela tem, como a nossa casa e o nosso corpo também, geometrias múltiplas, né, geometrias imaginárias, promessas, esperanças, não apenas essa geometria física. E tal como a cidade, a casa também, eu acho que ela é um apelo à nossa reinvenção constante. Os objetos que elegemos ao nosso redor, eles nos suscitam, como o acordeon que eu toco, que o Flávio, que eu estou vendo aqui, o violão que ele toca, eles suscitam, eles despertam vontade de reinvenção constante na gente. Esses objetos fazem isso ao meu lado. Por que os objetos da cidade não podem fazer isso? Esse estímulo, essa reinvenção. Cidade é o lugar da reinvenção constante da gente, bem como a democracia talvez seja o lugar da reinvenção constante dos direitos e deveres da gente. Passo ao quarto ponto, o gênio neolítico, o cidadão da cidade. O gênio neolítico ou da aldeia neolítica da cidade. A pré-história foi, né, caracterizada pela figura do caçador-coletor, aquele que ia pelos campos afora, né, formando esse período paleolítico. Era um nômade, era um conquistador do espaço. Sucedeu a esse caçador paleolítico a aldeia feminina, como diz Lewis Montfort e também Fustel de Coulanges. A aldeia feminina neolítica, que inaugurou o lugar da sedentarização, onde eu criava currais, onde criava animais nos currais, plantava. Isso todo mundo aprende lá no segundo grau. Estou falando nada de novo, primeiro grau. Né? Aí nessa aldeia neolítica, né, surgiam os cemitérios, onde os mortos eram cultuados. Na verdade, os cemitérios surgiram antes, mas a aldeia incorporou ali onde os mortos eram enterrados. O que me interessa aqui? Assim como o caçador paleolítico ele conquistou o espaço, essa aldeia neolítica conquistou o tempo. Ali que a cerveja fermentava, já fermentava a cerveja nessa aldeia. Ali que as mulheres se reuniam para fazer cerâmica, aldeia dos potes, dos cestos. Ali que começou-se a ver esse domínio do ritmo das estações, do ritmo da colheita, do plantio. Então, essa aldeia neolítica, ela se tornou a morada do tempo. Ali, eu imagino, e politicamente essas aldeias, segundo escreve tanto Lewis Montfort quanto Fustel de Coulanges, o poder era feminino, aquelas que faziam as coisas que guardavam os grãos, que guardavam as sementes. Eu imagino que elas fazendo cestos que ia colar essas coisas, começavam que ia guardar essas coisas, elas começavam a cantar juntas, a fazer cantigas, costurando os textos, entrelaçando barro. Imagino que elas desenvolveram uma linguagem e uma razão comum nessa aldeia neolítica. E eu chamo a atenção exatamente para isso. Uma razão, um canto que era compartilhado. Uma razão que era capaz de construir de maneira conjunta e solidariamente. Então, esse é um gene fundamental da cidade. Nessa aldeia,
o produto e a verdade não era mais o bisonte, era o grão. Eles vieram a ser filhos do tempo e não da força física do caçador. Essa aldeia nos abstraiu do imediato. A caça é um objeto a ser caçado ali imediatamente, agora. Eu pego ali ou nunca. A aldeia nos livrou do imediatismo e nos julgou, nesse imediatismo que o caçador paleolítico defrontava, e nos julgou dentro de um universo que podia ser conquistado em suas leis primárias, fundamentais, como o tempo de colher, de plantar. Universo que apresentava leis subjacentes à sua aparência. Ou seja, essa aldeia é que inventou o cosmos no lugar do caos. O cosmos foi a invenção dessa aldeia neolítica. E a cidade tem nessa aldeia um gene fundamental. Essa aldeia que conquista o tempo, que domina o tempo, que trabalha com o tempo até para se alimentar, ela está na base da cidade como a melhor máquina da memória que nós inventamos. Repito, a aldeia conquistou o tempo, trabalhou com o tempo. A cidade, inclusive contemporânea, ela é o lugar do tempo. É a melhor máquina da memória que o homem até hoje conseguiu inventar, até hoje fabricar. Cidade nos faz viver vários tempos. É só ir na Praça 7 que eu vou ver a década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 em vários edifícios palimpsestos. A gente vive vários tempos. E essa é uma questão fundamental. Porque, assim como há uma organização do espaço, uma consinidade do espaço, como em português, há uma consinidade do tempo. E há uma intersubjetividade que essa aldeia construiu, que é mais do que a somatória das subjetividades individuais. É uma razão em comum que ela constrói. Esse aí é o quarto gênio, né? Essa aldeia neolítica abrigou o diálogo e o tempo, a conversa em comum. O que a gente assiste na cidade hoje é justamente o monólogo, a incapacidade do diálogo, de trocar ideias, essa conversa em comum. Ou, como disse antes, a substituição do político pela facção, cujo projeto é justamente impor um discurso só. Isso me leva ao quinto gênero, o gênero dramático da cidade. Por que eu chamei esse gênero de dramático? Porque há uma passagem na Antígona de Sófocles, exatamente no meio da peça. Sófocles, né, um tragediógrafo grego, os mais famosos, escreve uma peça capital para a história, que é a Antígona. E no meio dessa peça, a Antígona já tinha lá o conflito dela com Creonte, que Creonte é o tirano da cidade. Ele é uma espécie de Anáxi. A gente vai chegar nessa figura do Creonte um pouco na história, do Anáxi, porque quando estávamos falando antes da aldeia neolítica, quando elas começam a crescer, começam a acumular riqueza, elas começam a ser alvos de combate, de domínio, de posse. Então vai surgir de novo a figura do caçador, agora na figura de um chefe tribal, um caçador neopaleolítico avançado depois da aldeia, que vai fornecer para essa aldeia a segurança, que é aquela aldeia neolítica era o lugar da liberdade, agora vai entrar um novo tipo de caçador, de soldado, né, que é o chefe tribal. Esse chefe tribal vai fundir a fortaleza com o templo.
vai formar a figura do Anax. A fusão da fortaleza com o templo é o que a gente chama de cidadela, que vai ser dominada por esse Anax. E um exemplo desse chefe seria o Creonte, que domina a cidade de Tebas, na Grécia, lá no século XII, XIII, XIV, antes de Cristo. Atenção, veja, eu falei em passando aqui, eu lembrei uma coisa. Cidade não é a cidadela grande. Falei, defini a cidadela como um lugar onde o poder funda-se com a religião, né? A fortaleza com o templo. Cidade vai ser o contrário disso, vai ser o opositor à cidadela. Vai ser, o dispositivo vai se opor a essa fusão. Mas daqui a pouco eu chego lá. Vamos voltar a Tebas e a Antígona de Sófocles. Exatamente. Os irmãos de Antígona tinham sido mortos e Creonte manda não enterrar Polinices como um castigo a Polinices. Não vai entrar na história. Isso era um sacrilégio no costume familiar grego, pois os mortos são sagrados. São eles, por exemplo, os mortos que conferem o valor da terra e que fazem com que uma família nunca se mude de lugar, que aquela terra sagrada, aquela terra que tem os mortos, meus antepassados. Os antepassados é que são cultuados naquilo que se chama lar, que é a fogueira, que tinha o altar que tinha dentro de casa, que depois vai virar o lar público, Esche-Pané. Então, a Antígona enfrenta Creonte. Não, eu vou enterrar meu irmão. Eu vou enterrar meu irmão, sim. A Antígona era noiva de Remon, que é o filho de Creonte. O Creonte é o sogro de Antígona. E no meio da peça de Sófocles, exatamente no meio da peça, o Remon chega lá muito gentilmente, cortesinho, lá em frente ao seu pai, o Creonte, no meio do... E começa a tentar convencer. Não mata Antígona, não castiga Antígona, não. Deixa me enterrar o irmão. E o diálogo entre pai e filho vai enrudecendo, vai ficando pesado. Engraçado porque eu nunca, nas aulas que eu já tive, nos comentários da tragédia, nunca prestei atenção nesse diálogo, nunca me foi. Sempre foi o conflito entre Antígona e Creonte o tempo inteiro, entre a lei familiar e a lei. E aí eu falei, poxa, olha o que o Remon está dizendo para Creonte no meio desse diálogo. O Remon fala assim para o Creonte, né, o seu pai, o rei de Tebas, confrontando na hora que o Tiago fica pensado. Meu pai, a cidade não é mais a morada de uma só razão ou de uma só verdade, mas de várias. E acrescenta, se o senhor pretende não ver que existem mais razões na cidade do que a sua, o senhor vai ser o senhor de uma cidade vazia. Por isso, o que eu tirei de uma peça é que aí está a origem dramática. Imagina, a cidade grega ela é constituída de dois lugares fundamentais. A Acrópole, que fica em cima da montanha, a Acropólis, que é a cidade alta, onde estão os templos, e a Ágora, que fica no pé da montanha, lá embaixo, onde se desenvolve o mercado, as atividades comuns e tal. O que o Remon está dizendo para o Creonte? Meu pai, a cidade mudou. Como se ele estivesse indo visitar o pai dele para convencer ele lá na Acrópole e mostrado lá embaixo o surgimento da Ágora. Olha lá, está vendo a Ágora lá embaixo? A praça, o mercado, as pessoas. Ali é um lugar de várias razões. E se o senhor insistir em fazer da cidade lugar de uma só razão, o senhor vai ser o soberano de uma cidade vazia. Isso é fundamental. Nós estamos numa passagem capital da história da polis grega. Né? O Remon apronta como que é um tipo de saber, um tipo de vida que transcorre fora dos muros da Acrópole. Chama atenção para o pessoal, para quem for, né? Para quem faz o curso de arquitetura e urbanismo. Toda a história da cidade
de qualquer cidade e durante toda a história, esse dois tipos de saber e dois tipos de poder. Esse confronto entre a agro, eu posso ver ele no final da Idade Média, entre a cidade medieval e o mercado que surgia fora dos muros da cidade medieval. Então, esse confronto entre a Acrópole e a Ágora não é uma coisa localizada na Grécia, não. Ele está em toda a cidade. Ele está no final da Idade Média, entre a cidade, entre, né, o castelo medieval e o mercado que surge fora desse castelo, que serve como uma acrópole. Isso é importante, né, essa frase do Remond, porque ele resume o espírito da cidade. Várias razões, cidade não é lugar de uma razão só, várias razões. Ou seja, essa cidade é a cidade onde se funda a ideia grega da justa medida. Uma medida justa é comum a todos. Veja, o Sófocles escreve isso no século V a.C., logo depois de Solon e Clístenes, não é, o período onde a Grécia está fundando a sua democracia, onde ela está deixando de ser uma congregação, uma somatória de tribos isoladas, e começando a achar uma justa medida, um ponto comum, um equilíbrio comum, onde uma razão não tem império sobre a outras. Então, é o período, por exemplo, onde vai surgir Anaximandro com a ideia de que o universo não tem um elemento fundamental, não é a água, não é o fogo, não é o áperon, que é o elemento indeterminado, porque é um ponto que não detém o poder está entre todos os pontos. O Sófocles escreve isso exatamente nessa época, embora a cidade que ele se refira seja Tebas da antiguidade clássica. O lugar da justa medida. Eu vou dar um termo que eu gosto muito, porque é um termo que eu uso para combater essa mania dos arquitetos ficarem fazendo quimeras fantásticas, de prédios fantásticos, mirabolantes, que é o termo comedimento. A noção do comedimento, do medir-se com os outros. Veja que isso vale tanto para a questão do viver a cidade. Urbanidade é uma maneira de viver em regime de comedir-se, de comedimento com o outro. E, correlato a isso, os prédios republicanos eles deveriam comedir-se uns com os outros, tal como o Sulacap e o Sul-América fazem lá na Rua da Bahia, com Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte, tal como vários prédios medem-se com seus vizinhos para se implantarem, para se formar, ou se mediam. No entanto, hoje o que domina é cada prédio se vê como objeto de design que não conversa mais uns com os outros. Na Avenida Paulista, tirando ali o prédio da Lina Bobaio, os prédios são um monte de objetos de design, nenhum conversa uns com os outros. Os exemplos aí do Rio de Janeiro ficam por conta de vocês. Mas vejo que se trata de uma questão urbana, o comedimento, e uma questão de urbanidade. São duas coisas diferentes. Nós hoje podemos dizer que a gente vive num urbano sem urbanidade, como eu vou caminhar para o final da conclusão minha. Passo para o último gene, que é o gene visível da cidade. O que eu chamo de gene visível? A cidade ela precisa ter visibilidade. A cidade, enquanto polis, ela precisa ser cidade também enquanto urbis, enquanto espaço físico. O espaço físico, a visibilidade, ela é importante para construir a polis, ou seja, a cidade enquanto organismo político. Os edifícios, as praças, as ruas, eles não são mera consequência de uma sociedade, de uma situação social, econômica, política. Eles também são agentes dessa condição social e política.
Quando o Alberti fala lá em 1452, os tetos e paredes foram fundamentais para os homens se reunirem e manterem-se juntos, inventarem a língua e começar a conversar. Isso está no prólogo do De Reedificatória, o livro que ele acaba em 1452. Vejam a importância, para retomar a expressão usada no início da nossa palestra, antropogenética disso. Sem os tetos e as paredes, os homens não tinham onde se reunir, se conversar, onde inventar a linguagem. Sem essa casa ao meu redor, provavelmente eu não teria aquilo que suscitasse a minha reinvenção permanente. Eu quero dizer que as construções, os edifícios, as praças, eles são fundamentais como agentes para constituir a polis. A visibilidade é fundamental para constituir esse organismo político. Assim como o espaço material da minha casa, do meu habitat, é fundamental para construir meus hábitos, a minha habitação, a minha individualidade. A organização, o que nos atrai em Ouro Preto, por exemplo? Quando eu chego em Ouro Preto, é que eu vejo de imediato que aquela cidade, por mais que ela tenha ruas tortas, ela é regida, digamos assim, pelas igrejas que são, no século XVIII, as sedes do valor social, do valor comum. Então, quando eu chego em Ouro Preto, eu vejo que os edifícios, a visibilidade dos edifícios, eles regem o espaço comum, dão uma ordem, eles ordenam. E o importante é que esses edifícios da igreja são as sedes dos valores em comum das instituições públicas daquela cidade. E eles presidem o espaço. A cidade não se deixa ser engolida pelos edifícios privados. As instituições públicas, isso vale para Ouro Preto, isso vale para Paris, isso vale para das praças mais bonitas que eu conheço, que é a Praça de Siena, Praça del Campo em Siena, os edifícios públicos, edifícios públicos não no sentido, mas aquilo que imanta um valor público e em comum preside a cidade. Eram as torres dos relógios no século XII. Eles presidiam a cidade enquanto polis, eles constituem a República no visível. Essa construção, essa importância fundamental do edifício a conformar a visibilidade urbana faz com que cada casa, cada praça, mesmo que seja construído para um indivíduo particular, para uma instituição particular, eles têm um compromisso público fundamental. E, dentre outros compromissos públicos fundamentais que ele tem, é não ofuscar, não esconder aqueles edifícios que traduzem a arte, a história, a res pública de uma cidade. Tal como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, um edifício chamado Palomar veio responder. Esse edifício, que eu acho o mais bonito da Belo Horizonte, antigo, Sulacap Sul-América, e destruiu a Praça dos Correios. Apenas para dar um pouco pistas dessa passagem entre esses gêneros da cidade e também o universo mais restrito da arquitetura. É importante ver isso, né? Aquilo que a gente constrói reapresenta, não representa a polis, reapresenta a cidade. Ela constitui a cidade no visível. Sob esse ponto de vista, sobre esse gene da visibilidade, a polis, a cidade, enquanto organização política, lugar do comedimento, lugar do diálogo, ela emerge da urbis, da construção física. Eu lembro de um filme argentino chamado Medianeiras, onde o começo do filme é só as laterais dos prédios cegos
que chamam justamente medianeiras, e o doutor falando que numa cidade como essa, eles não conversam uns com os outros, e aquela quantidade de imagem só pode surgir doido, neurótico e facção. É um pouco nesse sentido, né? O espaço, ele o visível é o origem dessa cidade. Né? Muito bem. Esse é o último gênero, né? O gênero onde os edifícios não se veem, não conversam mais uns com os outros, assim como também a gente desaprendeu a conviver, dialogar uns com os outros. A gente assiste essa barbárie, né? Essa barbárie civilizatória que a gente vê. Nossa grande crise é a crise civilizatória, né? Essa barbárie que não gosto nem de comentar, de violência de um sobre o outro, de elogia, tortura. Ninguém, né, o diálogo não acontece, só acontece a violência, porque quando o diálogo não acontece, ou os conflitos não são resolvidos em virtude. Ela não está falando de pós-iniciação, processo de desinvenção. Então, queria, concluindo, só, né, esses 6 genes, tal como o código genético nosso reformado pela recombinação constante de 4 aminoácidos, né, asmina, citosina, guanina e adenina, toda cidade, qualquer cidade ao longo da história, eu vejo como uma recombinação desses 6 genes. Né, foi a eles que eu cheguei para constituir uma espécie de base genética da cidade. Cada gene desse não está confinado lá na sua história. Ele gostaria que ele fosse visto um pouco, talvez, como a ideia de arquétipo em Jung, né? Algo que vem vindo e que se cristalizou. Então, por exemplo, quando eu falo da aldeia neolítica, lá, né, no período neolítico, como lugar onde cultiva-se o tempo, onde o tempo é cuidado, a razão comum, eu posso vê-la como um arquétipo para diferenciar espaços da cidade onde o tempo é cultivado, regiões da cidade ou cidades onde o tempo é erigido como onde ele é cuidado, né? Onde o tempo é cuidado, dominado, tal como o caçador paleolítico cuidou do espaço. Então é possível traduzir isso também para cidades, né? Esses genes friccionam na cidade contemporânea. Cada gene desse, né, ele não tem nenhum sentido para mim lá só na história, no período neolítico, mas na medida em que eles friccionam uns com os outros para fazer o quadro contemporâneo da cidade. Eu não tive nenhum interesse arqueológico em estudar a cidade. Meu interesse foi ver, a partir da suposição de que a cidade está em processo de desinvenção, o que faz com que a gente venha para a cidade, permaneça na cidade aqui hoje e resgatar isso. Não só esse quadro, repito, né? Essa cidade já foi desinventada outras vezes. Cidade ser desinventada quer dizer que a universidade que nasceu junto com ela também vai ser. E a urbanidade e a civilidade também vai ser. Acho que resta saber, e grande parte disso, gostaria que essa civilidade tem que ser confrontada com essa barbárie high-tech que a gente vive. Os instrumentos, os dispositivos high-tech, como eu comentei de Agamben, eles são
apenas instrumentos de aumento de potencialidades, não. Eles não vêm se constituindo como instrumentos de, como diz o Agamben, subjetivação, mas como instrumentos de subjetivação, de violência. Por exemplo, eu nunca estou num lugar, eu estou sempre retirado desse lugar onde eu estou conversando com meus amigos, pelo celular que toca sem parar. Isso é uma dessubjetivação, uma violência. Outro dia encontrei com uma amiga minha que se divertia em educar a vida na cidade com a filha dela, ensinando a procurar Pokémon pela cidade. Tudo bem, é divertido. Mas veja, a cidade é convertida em cenário. Ela perde a força dela. Muito bem. Então, por tudo que eu comentei acerca desses genes, a perda da questão do tempo, da temporalidade, a perda do espaço público da rua, o cercamento no condomínio fechado, o ilhamento dos edifícios, a falta de conversa, a perda do simbólico e do imaginário que eu vi lá nos etruscos, a perda de tudo isso me leva a ver que a cidade está em vias de ser desinventada, já está num processo de desinvenção que é pareado à barbárie high-tech, né, uma espécie de nova alta idade média, parece que a gente está entrando, com o auxílio desses dispositivos telemáticos. Né? Então, acho que um pouco o que eu quis fazer com esse trabalho, que, repito, vai sair em livro, né, 2 livros no final desse ano, é reavivar esses genes e essas origens para a gente termos claro aquilo que a gente está perdendo, né? E comparar isso com aquilo que, porventura, estejamos ganhando com esses dispositivos. Né? É fazer o balanço do que estamos ganhando e do que estamos perdendo. Fazer o balanço, por exemplo, de estamos vivendo no urbano sem urbanidade. Olha, são 2 coisas diferentes. Viver no urbano não é viver com urbanidade, que é a mesma coisa de viver com civilidade. É ver, né, revivar esses genes para ver, 100 séculos depois de a cidade ter sido inventada, se a gente quer realmente desinventar ela, como acho que estamos fazendo, ou não. Por isso eu escrevi sobre esses genes. Muito obrigado. Professor, muito obrigada por essa aula. Fica aqui os nossos aplausos online por essa apresentação incrível. Eu acho que é muito interessante trazer a filosofia para esse ponto de né, intersecção com o urbanismo, então acho que aproxima muito o nosso ambiente, né, de estudo. E é engraçado que o senhor estava falando sobre como a gente está destruindo a cidade de alguma forma, e eu lembrei muito do metaverso apresentado agora pelo criador do Facebook, né? Realmente a gente parece estar caminhando a passos largos para mais cenários e menos vivências, né, de proximidade, como também disse o filme lá do Medianeiras, que o senhor também trouxe como exemplo. Mas fica aqui realmente o nosso agradecimento por essa aula incrível e abrir o debate. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer contribuir, quer trazer questões para o professor, está aberto. Eu que agradeço sempre, viu? É uma honra para mim sair um pouco da minha cova aqui e voltar a falar com os meninos. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado. Mais uma vez agradeço a Federal de vocês, ao convite. Professor Pedro, pode ficar à vontade. Carlos, é um depoimento bastante... Não está ouvindo? Conexão, professor. Vê se o senhor desligando a câmera melhora um pouquinho. Tá. Vai, pode falar. Tá ouvindo lá?
desenvolvimento, né, quer dizer, desses genes todos da cidade, muito numa referência, numa dimensão da cidade coesa, né, muralhada, né, e a cidade, depois da Revolução Industrial, é uma cidade que explode de tamanho, uma grande metrópole, né? O Rio tem 12 milhões, São Paulo tem 20 milhões, Belo Horizonte está aí chegando a 4 milhões e tal. São realidades de metrópoles muitas vezes não absorvidas, né, por uma pessoa apenas, né? No entanto, esse espaço ele teve também esse mesmo poder de atração, né, de sedução, né, o nível de migração que o Brasil teve da década de 30 até 80 para essas grandes cidades é impressionante, né? Havia esse poder de atração e essa crença de que a cidade era redentora, digamos assim, de uma vida e promotora de uma vida melhor, né? No entanto, né, quer dizer, será que a metrópole ela tem alguma coisa no sentido didático mesmo, esse que você está falando, né? De ser a reunião de tantas pessoas numa escala tão grande que ela não consegue mais ser apreensível, ou foi aí que a gente perdeu um pouco, quer dizer, com a Revolução Industrial, né, a transformação do mundo, de um mundo rural e um mundo urbano, a cidade se perdeu um pouco nessa questão. Queria te eu acho que não. Essa seria a suposição um pouco de Lewis Mumford, né? Mas não acho que foi a cidade industrial, não foi a metrópole, não foi isso que aconteceu, que destruiu a cidade. Não, mas a metrópole nos educou também, né? Eu dei o exemplo aqui do meu pai, quando a gente saiu de São João do Nepomuceno, ela era um horizonte que se abria, né? Paris foi uma metrópole que educou muita gente. Acho que não é tanto por aí, não. Mas, embora sempre foi um problema importante na história da cidade, o problema da quantidade de população, mas não pelo número em si. E lá em Platão era 1.254 famílias, cidadãos, que era o tamanho ideal da cidade. Depois, com Rousseau, era por volta de 200 mil. Depois, com o próprio Lewis Mumford, era por volta de 2 milhões, o limite máximo da cidade. Depois, mas o que era importante não era a quantidade de gente. Em todos esses autores, o que era importante não era pelo tamanho, era a capacidade de cada um decidir sobre o destino da cidade. Cada um se vê como coautor da cidade, responsável pela cidade, lutar pela cidade. Então, o que estava em jogo nessa dimensão da cidade, não propriamente número, mas no poder de decisão que a sociedade civil tem sobre a cidade onde mora. Um dos livros mais importantes sobre a história da cidade foi escrito por Max Weber, que chama A Cidade, Ville, onde ele fala que o que caracteriza a cidade, tal como ela foi refundada no século XIII, XIV, XII a XIV, aí no final da Idade Média, é a autocefalia e a autonomia. Ou seja, a capacidade dela governar-se a si própria, autocefalia, né? E de fazer as suas próprias leis, que era o que o pessoal do mercado que eu falo das feiras medievais, começou a ter liberdade de fazer frente aos senhores feudais, decidirem as próprias leis e governarem a si próprios. E por que eles começaram a fazer isso? Porque o senhor feudal viu que era mais lucrativo deixar eles fazerem as feiras, apesar de serem fora do muro das cidades, e recolher impostos e juros, do que ele obrigar o pessoal a plantar. Por isso que a cidade ela não é oposição ao feudo, ela é consequência do feudo. Ela vem é errôneo supor o mundo da cidade como oposto ao mundo feudal.
A cidade surge junto da cidadela do senhor feudal, nas feiras. E cada vez mais essas feiras vão sendo mais lucrativas do senhor feudal, cada vez elas vão adquirindo mais liberdade, até a liberdade de construir seu próprio exército, suas próprias leis. Então, eu quero dizer, isso é a característica que Weber vê como fundamental na cidade. Ela ter a sua autonomia, das suas próprias leis e dirigir-se à sua própria autocefalia. A cidade está sendo desinventada justamente por causa dessa perda da capacidade da sociedade civil governar a sua própria cidade, que é muito mais determinada por forças heterônomas impostas de fora do que pela própria autonomia do seu corpo político, do seu corpo republicano, né? Do seu corpo, enquanto organismo político. Então, a perda dessa autonomia, substituída por uma heterocefalia, os destinos das cidades são cada vez mais decididos pelas cidades globais. A perda da sua autonomia, as leis cada vez mais são determinadas de fora para dentro, não são nem apropriadas, é uma razão, para mim, muito maior da desinvenção da cidade do que esse engrandecimento que você comentou a respeito das metrópoles. Porque senão seria obrigado a retornar a um certo bucolismo medieval de fazenda, e não é por aí. Valeu, Pedro. Obrigada, professor Pedro. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta, algum ponto para trazer para o professor, alguma contribuição? Fique à vontade, Samira. Me ouve? Sim. Professor Carlos, primeiramente, muito obrigada por essa palestra, que a gente não tem nem como agradecer. Eu queria fazer uma pergunta sobre... Eu li e conheci através do Pedro há um ano e fico muito em cima do seu texto sobre o discurso da arquitetura. E aí a minha pergunta é sobre... O senhor identifica na produção da teoria da arquitetura hoje lugares em que a gente possa encontrar caminhos para lidar e caminhos sensíveis como esse que o senhor traz, assim, de leitura dessa cidade? Sim. Acho que a gente está vivendo um período de muitos manuais técnicos, de uma teoria muito pragmática não, utilitarista, muito... Eu acho que toda teoria, como a de Christian Norbert Schuss, por exemplo, que tem a ver com o resgate do sentido do habitar, é fundamental. Não só a teoria especificamente de arquitetura, da arte de edificar, como é de Schuss ou de Albert, né? Mas tudo aquilo que, por exemplo, Bachelard, na Poética do Espaço, que é um filósofo, um epistemólogo, que recupera o sentido do habitar, o sentido das coisas, tem lugar, tem validade, tem que insistir. Embora o número de leitores interessados nisso vai ser cada vez menores, né? Porque são cada vez mais interessados em alguma coisa como manuais técnicos, mas temos que insistir nisso. A minha vida foi pautada muito pela teoria, pela história da arquitetura, pela própria gestão acadêmica, por projetos. Hoje eu estou escrevendo uma antologia grande, uma coletânea grande, são 10 volumes. Eu começo a perceber que tudo isso foi um passo que me levou à constituição desse primeiro volume da genealogia da cidade, que não é o tema da palestra hoje, que é o volume sobre a filosofia da arte do edificar. E qual que é a pertinência desse volume? Teorias
né, foi o fundamental da minha vida, né? Teoria e história da arquitetura, nem da cidade, que é mundo de urbanismo. Já disse isso no começo, né? Urbanismo é a arte de tornar as cidades habitáveis e inabitáveis. Mas aí eu achei que é possível constituir uma filosofia possível. É um esboço de filosofia e tal. E por quê? Porque a filosofia é justamente a pergunta pelo sentido. Imagino que, não sei, o Flávio está aí me escutando, tem a pergunta pelo sentido também é a questão da psicanálise, que talvez fosse a pergunta pelo desejo, não sei, pelo sentido. E é por isso que eu dei o nome de uma filosofia possível. A pergunta pelo sentido dos objetos que me cercam. Pergunta pelo sentido das coisas que a gente constrói. Né? Esse primeiro volume termina justamente... Primeiro ele fala da filosofia do decoro, do ornamento do decoro, que é de refinar a gente. Refinar não no sentido de ser chique, mas de refinar o humano do ser humano, aquilo que o Cícero chama de virtudes, né? A humanidade do homem. Então, o ornamento serve para isso, tal como um copo de vinho refina o gosto do vinho, que não tem nada a ver com o chique, né? Ou o beijo. Assim também os ornamentos que estão à minha volta, a cadeira pela qual eu sento para ler dessa conferência, refina o meu ato de ler. O meu quarto refina o meu ato de dormir. Isso eu tirei do ornamento. Ora, isso eu não posso transportar também para a cidade e para casa como um todo? Ela não me refina? De alguma forma? Ela me, como a gente falou na origem invisível, ela me edifica ou me reinventa? Uma cidade como Barcelona, por exemplo, ou Praga, que é cheia de lugares diferenciados, não é que é uma cidade homogênea, ou Paris também, ela tem muito mais capacidade de ensinar uma multiplicidade de modos de viver. Muito mais rica. Então, esse sentido, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou falando? Tá, respondendo a sua pergunta. É que tudo aquela pergunta pelo sentido do habitar me parece válido. Né? E eu posso transportar o ornamento para a casa da cidade. Depois, lá no terceiro capítulo, eu pego a filosofia da cidade, traduzo o ornamento para casa, até que, no chegar no final, eu faço uma filosofia do habitar. Porque o que nós estamos mais perdendo é justamente o sentido do habitar. É assim que eu concluo o último capítulo desse primeiro volume. A gente não sabe mais habitar. E aí a gente não sabendo habitar, não sabe mais construir nem casas, nem cidades. Que é um texto pequeno do Martin Heidegger. Habitar é construir, pensar. Certo? Muito obrigada. Nada. Prazer. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Obrigada, professor, pela resposta também. Gente, mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu queria muito que o professor Werther estivesse aqui, porque eu acho que ele teria contribuições interessantes para trazer sobre essas noções de habitar o espaço, sobre a percepção do espaço, professora Heloísa também. Veja, o Pedro tem um irmão, o Eduardo, que é muito amigo meu, que é diretor de teatro aqui do Galpão, com quem eu trabalhei muito. E a função, eu pode perguntar um pouco para o Eduardo, que é o ator e diretor, viu, Pedro? O cenário que a gente vê numa peça de teatro, a função principal dele é ajudar o ator a encontrar o seu personagem, os seus movimentos durante a peça. Não é fazer a coisa bonita para o público, não, que também é uma função. Outra função dele é ajudar a peça a andar. Mas a função preliminar, fundante do cenário no teatro, do decoro do teatro,
é fazer o ator encontrar seu personagem, né? Bem, assim, por exemplo, eu que estou passando uma crise danada com meus desejos, porque eu não reconheço eles e tal, não sei o quê, o cenário um pouco eu podia, né, que eu tento inventar para mim, a minha casa, o meu lugar, é justamente uma espécie de ponte de mim para mim mesmo, ou de mim para o meu nome. Né? Ele ajudar essa... Falei antes de reinvenção, mas no meu caso é uma construção de mim mesmo, depois de ter aposentado. Né? Então, acho legal essa coisa, né? A função do cenário para o ator e a função daquilo que a gente constrói para a gente. Mas, repito, não apenas como indivíduo, mas, sobretudo, como a gente, como cidadão, e, no nosso caso, a conferência de hoje, como um corpo político e como uma res pública, como uma república. E, com isso, se não houver mais perguntas e tal, gostaria de voltar a agradecer a todos. Estou vendo aí vários amigos conhecidos, eu agradeço de coração a presença de vocês e o convite, espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Nada, professor. A gente que agradece. Professor Pedro, fica a palavra. Pedro, obrigado, gente. Hora da cerveja? Sim, por favor. Eu faria um brinde com vinho. Refinado. Isso, um brinde com vinho. Branco ou tinto? O branco é um pouquinho mais suave, talvez. E com o calor que está fazendo aqui hoje, acho que vai ter que ser branco mesmo. Professor, muito obrigada. Espero que o senhor tenha um bom final de dia e outros convites virão, com toda certeza. Obrigada pela sua contribuição com o nosso início de ano letivo. Muito obrigado. Até uma próxima. Gente, a gente vai finalizar agora, então, a sessão. Agradecer a presença de todos vocês. Um bom início de semestre para todos, boas aulas. Espero que vocês tenham conseguido entender o quanto que o nosso programa é rico. Fiquem bem. E é isso. Boa sorte a todos nós e as nossas produções. Um abraço.